Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Hoje entram oficialmente em vigor então as tarifas alfandegárias impostas a 54 países. Além disso, também ontem Trump adicionou mais 50% sobre as tarifas alfandegárias da China, passando então para o valor acumulado de 104%, e até agora a China não emitiu nenhuma declaração oficial. No entanto, é possível que se use aqui os primeiros comentários no dia de hoje. A China mantém-se então firme em relação à sua intervenção no que toca à política comercial agressiva de Trump, portanto, vai retaliar certamente e não irá dar um passo atrás no sentido de negociar as condições que Trump pretende. Com isso, voltou a haver alguma volatilidade no mercado no dia de ontem, portanto, os mercados acabaram por corrigir a maior parte dos ganhos que haviam registados na segunda e também no princípio de terça-feira. E hoje vemos aqui no nosso Market Watch bastante volatilidade, com os índices chineses a valorizarem bastante, isto porque o Banco Popular da China voltou a fixar então a taxa de câmbio interna mais baixa para o yuan, portanto, depreciando a moeda, intervindo no mercado e depreciando a moeda, com isto alivia de alguma forma o impacto das tarifas americanas. Trump, como é óbvio, já anunciou que a China está a enfraquecer deliberadamente a sua moeda para minimizar o impacto das tarifas e acredita que faz parte da estratégia de Pequim para manter a competitividade das exportações no meio, então, da guerra comercial. Já o Banco do Japão adotou uma postura aqui mais cautelosa, indicando que o Banco Central está a aguardar para ver os efeitos mais amplos das tarifas. No entanto, estão a preparar conversações diretas com os representantes dos Estados Unidos em Washington. Já o Banco da Nova Zelândia, esta madrugada, manteve então a taxa de juro inalterada. Aliás, peço desculpa, baixou a taxa de juros em 25 pontos básicos, assim aqui é, para os 3,5%, portanto, em linha com o esperado, e citou então a crescente incerteza global e referiu que poderão haver novas reduções das taxas se as condições do comércio mundial realmente piorarem e, como é óbvio, vou sublinhar também o impacto ambíguo que as tarifas poderão ter sobre a inflação. Por um lado, encarece os produtos, mas por outro também reduz o consumo. Já na Coreia, e ainda falando aqui do mercado asiático, antes de passarmos ao mercado europeu, referir que a Coreia do Sul reduziu o imposto sobre a compra de automóveis de 5% para 3,5%, e também aumentou os subsídios de veículos elétricos de 20% a 40% para um intervalo de 30% a 80%, prolongando até ao final do ano, e esta medida, como é óbvio, visa proteger aqui os fabricantes de automóveis nacionais e também sustentar a procura. Na Europa, o sentimento é misto no dia de hoje, alguns índices com ligeiras subidas e outros com quedas grandes, como é o caso do IBEX e também no índice suíço, e os futuros americanos também para já perspectivarem uma abertura mista com o Nasdaq em alta e os restantes índices, Russell 2000, Dow Jones e também S&P 500 em ligeira baixa. Com a Fitch, portanto, a agência de rating, a estimar que as novas tarifas poderão aumentar temporariamente as receitas do governo americano em 800 mil milhões de dólares, mas que a longo prazo poderão ter efeitos económicos nefastos, que poderão anular então parte ou a totalidade destes ganhos. Olhando para o calendário económico de hoje, não temos assim nada de especial, além da decisão de taxa de juros do Banco da Nova Zelândia, teremos aqui então na parte da tarde os inventários de petróleo do EIA, às 15h30, em que se espera um valor de 1,4 milhões de barris. Recordar apenas que ontem o valor do API saiu nos menos 1,06 milhões. Olhando para os índices, começando aqui pelo mercado europeu, o DAX, portanto, prolonga a queda, conforme referi, portanto, voltaram a cair no final do dia de ontem. Eventualmente poderá aqui vir retestar valores de segunda-feira. O IBEX hoje segue então também em grande queda, portanto, continua a dirigir-se para os valores mínimos desta semana. O CAC é a mesma coisa, portanto, a tendência é generalizada devido estar mínimos, então, de segunda-feira para já, com os índices, a maior parte deles, em queda, apesar de haver um ou outro, como é o caso do Eurostock 50, que recuperam no dia de hoje. Os americanos também, portanto, voltam então aqui às quedas e reparem como o S&P 500 voltou aqui a testar a linha tendência ascendente novamente. O Nasdaq também caiu bastante durante a madrugada, agora recuperou um pouco, vamos ver se irá voltar para cima ou se irá registrar aqui os mínimos de segunda-feira. Dow Jones continua aqui
sobre a linha de tendência de longo prazo, que aqui temos, e o Russell 2000 está aqui cada vez mais próximo de atingir aqui o suporte dos 1670 aproximadamente. O VIX mantém-se aqui estável, acima dos 35 pontos. Reparem que temos aqui toda esta zona de resistência entre os 30 pontos e os 38 aproximadamente. É uma zona que tipicamente o VIX inverte, mas o que é certo é que se mantém aqui no limite superior da mesma. Vamos ver se irá cair. Se cair, levará os mercados para cima. Caso contrário, se tiver aqui um spike novamente em alta, os mercados poderão ainda cair mais. Mas para já está aqui numa forte zona de resistência. Olhando para as commodities. Temos aqui a soja a recuperar um pouco. O café continua então a tendência de queda. O milho suportado na linha de tendência. O trigo também aqui algo suportado. O cacau retomou a tendência de queda e voltou aqui a este importante suporte. Portanto, se quebrar, abrirá caminho novamente para os 6.720. A zona de suporte mais importante. O açúcar voltou a cair e os metais, portanto, com esta instabilidade, continuam também em tendência de queda. Olhando para as energéticas e também para os metais preciosos. Portanto, o ouro recuperou um pouco esta manhã, mas está a voltar a cair, depois de ter feito novos mínimos no dia de ontem, já vai abaixo então dos 57 dólares por barril, no caso do WTI. O gás natural também quebrou aqui esta linha de tendência ascendente, portanto, atenção, apesar de estar aqui a recuperar um pouco no curto prazo, o momentum bearish é bastante forte, como podemos ver. Portanto, cai com força, recupera, cai com força, recupera, cai com força, recupera. Portanto, poderemos ter em breve um novo movimento descendente. E nos metais preciosos, o ouro a disparar aqui esta manhã, vai já com uma subida aqui impressionante no dia de hoje. Estamos a falar aqui de mais de 2%. E a prata também aqui a aliviar um pouco, a recuperar um pouco, depois de ontem ter fechado aqui praticamente inalterada. Olhando para o mercado cambial, temos aqui então um dólar mais fraco no dia de hoje e temos um AUD e um euro muito fortes, como podemos ver. E do lado das mais fracas temos então o dólar e também o CAD e o NZD. Portanto, pares como, por exemplo, EuroCAD, EuroNZD, AUD dólar, AUD CAD poderão ser pares então interessantes para negociar no dia de hoje. Podemos ver aqui então o gráfico dólar index a voltar às quedas. Ontem negociava acima dos 103, já está a cair abaixo dos 102, portanto, parece inclusive a ter quebrado aqui esta flag. E como tal, o euro-USD recupera. A libra está mais fraca, também tende aqui a recuperar, mas sobretudo aqui o euro bastante forte. Temos também aqui então o euro-libra a disparar, com o euro muito mais forte que a libra. Também aqui o euro-NZD mantém tendência de subida. Temos também o AUD-USD a recuperar. Em relação ao Yen, os pares euro-Yen e libra-Yen mantêm-se laterais e dólar-Yen também aqui em fase de consolidação. Por último, aqui o mercado de criptomoedas, sentimento positivo no dia de hoje. Bitcoin valoriza 0,5% para os 77 mil. Olhando aqui para o gráfico, verificamos aqui que a Bitcoin não atingiu ainda o nível de suporte dos 74 mil dólares, 73 mil dólares, mas veio testar os mínimos feitos no dia 7, portanto aqui na zona dos 74.400. O principal suporte é aqui nos 73 mil aproximadamente. Portanto, vamos ver se ainda fará aqui um novo movimento de queda ou se, pelo contrário, recupera em alta. Bem, por hoje é tudo. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.